Então, falando um pouco sobre a festa de Shavuot, a qual estamos nos aproximando, se Deus quiser, estará sendo comemorada no próximo, não neste próximo, mas logo na semana que vem, domingo, sábado à noite e domingo à noite. Então, falando um pouco sobre a festa de Shavuot. Então, primeiramente, nós temos três Hagim, temos três festas no judaísmo. A primeira seria o Pesach, a segunda seria Shavuot, a terceira seria Sukkot. São chamados de Shalosh Regalim. Três Regalim, aqui no caso significa pernas. Por que leva o nome de Shalosh Regalim? Porque as festas judaicas seriam somente essas três. Temos também Yom Kippur e Rosh Hashanah, mas aí não são chamadas de festas, enfim, são especificamente, são Yamim Tovim, dias santos, dias festivos, enfim, mas só que não existe essa ideia da alegria, enfim, igual como tem com relação aos Shalosh Regalim, que neles especificamente a Torá nos ordena estar alegre, enfim, uma festa de alegria. E assim também nós encontramos que a Torá nos diz que nós precisamos ir ao templo sagrado. Nós precisamos ir ao Beit HaMikdash para ver Deus, para que Deus nos veja e para ver Deus, e através disso a gente recarrega as nossas energias para o restante, para o decorrer do ano. E por isso chama Shalosh Regalim. Três, aqui Regalim é pernas, porque a pessoa teria que andar, teria que caminhar até o Beit HaMikdash, até o templo sagrado, nessas três festas da Torá, que a Torá nos diz. Então existe a mitzvah de alegria e existe a mitzvah de regel, pé. Regel é pé em hebraico, que a gente deve caminhar e ver Deus. A verdade, quando a gente vê Deus, é que Deus nos veja. Essa importância é algo bastante interessante, enfim, com relação a essa ideia que nós vamos lá para ver Deus e que Deus nos veja. Através disso a gente recarrega a nossa bateria, enfim, a nossa energia divina. Enfim, durante o nosso decorrer do ano, enfim, a gente tem os nossos afazeres, temos o nosso cotidiano. E de uma certa maneira, existe uma certa ocultação divina. Estamos vendo, enfim, diversas coisas, estamos lidando com diversas situações. Então, enfim, até não estamos vendo Deus nitidamente. Então, isso pode acabar, acabar de uma certa maneira e tendo um impacto, uma influência sobre nós e trazendo uma certa ocultação divina. Então, para a gente recarregar e, enfim, conseguir nos conscientizar, estarmos cientes, estarmos absorvidos da consciência divina, para isso nós vamos 3 vezes por ano para ver Deus, e a visão, ela tem um grande impacto. Visão tem um grande impacto. E ao vermos o Beit HaMikdash, como está escrito que quando o povo judeu ia lá, eles presenciavam uma revelação divina, então isso recarregava a bateria, a energia espiritual deles, para que eles pudessem estar conscientes da presença divina, mesmo no decorrer do ano, onde já não teria essa presença divina explícita, mas eles absorveram, eles captaram, e estava dentro deles, do coração deles, a consciência divina, Hashem, o Criador, e assim então eles poderiam continuar nos seus afazeres, mas sempre estando conscientes, sempre estando absorvidos da energia divina, sempre servindo o Criador, independente da situação que eles estivessem, enfim, da ocasião que fosse que eles tivessem que se deparar, eles sempre estariam com essa força divina. E agora, o que é interessante, né, essa ideia de visão, de ver, que através de ver existe um impacto sobre o ser humano, tanto através que nós vemos a Deus, tanto através que Deus vê nós, porque o versículo fala Leiraot, então, Leiraot, e nossos sábios interpretam, nossos sábios explicam, assim como nós viemos ver Deus, Deus também veio ver nós. E quando Deus enxerga, Deus nos vê, isso também, na verdade, é algo muito impactante. Não só a gente ver Deus, mas também Deus nos ver. Por quê? E isso porque Deus ele nos vê como assim como nós viemos ver Deus, assim também nós viemos ser vistos por Deus. Por que existe essa importância? Porque é algo tão impactante ser visto por Akadosh Baruch Hu.
Então, o Perkei Avot é algo bonito, enfim, o Perkei Avot nos diz que existe uma diferença entre Bilam e Bilam, enfim, o Bilam o perverso, que foi o profeta enfim, de Moab, de Midian, né, que veio amaldiçoar o povo judeu, foi um profeta das nações, e o Moshe Rabbeinu, profeta do povo judeu. Qual foi a diferença entre eles? Então, o Perkei Avot nos diz que Bilam, ele tinha Ain Ra'ah, tinha um olhar, uma visão ruim, enquanto que Moshe Rabbeinu tinha uma visão boa, tinha uma boa visão, enxergava bem. O que significa isso? Qual o significado de Ain Ra'ah e Ain Tová? Né? Enfim, essa diferença entre Bilam, que Bilam tinha Ain Ra'ah, tinha um mau olhar, uma má visão, enquanto que Moshe Rabbeinu, líder do povo judeu, profeta do povo judeu, havia uma boa visão, enxergava bem. Sobre o que isso se refere? Então, os comentaristas dizem algo muito especial. Enfim, é que o propósito, tanto de Bilam quanto de Moshe Rabbeinu, qual era? Eles eram líderes. Eles eram líderes. Qual é a proposta de um líder? A proposta de um líder é você, na verdade, conseguir extrair e emergir e trazer à tona aquilo que tem dentro do potencial da pessoa, aquilo que a pessoa ela pode desenvolver, o potencial que ela tem. Só que infelizmente havia uma diferença, enfim, entre Moshe Rabbeinu e Bilam. Quer dizer, Bilam, ele tinha esse papel de liderança, e está escrito que ele tinha uma visão muito poderosa. Enfim, de uma certa maneira, a gente até aprende que não teve nenhuma pessoa que tinha profecia tanto quanto Moisés. Isso dentro dos profetas do povo judeu. Mas fora dos profetas do povo judeu, Bilam, então se fala que ele tinha uma visão, por assim dizer, como Moisés. Não tinha ninguém dentro do povo judeu que teve profecia como Moisés, mas fora do povo judeu, Bilam teve essa profecia, essa visão. Isto é, que o olhar de Bilam, que essa é a prova, quando a gente fala sobre o olhar de Bilam, se refere a qual era a proposta dele. A proposta dele era ser líder, eles eram líderes. Então, sobre isso está escrito que ele tinha um olhar ruim. Sobre a liderança dele, ele tinha um olhar negativo. Isto é, que ele tinha um poder muito forte ao olhar na pessoa, de extrair, de tirar dela algo, mas o que ele tirava da pessoa? Exatamente. Ele acabava tirando dela o pior dela, por assim dizer. Acabava tirando daquela pessoa, enfim, o lado negativo, extraindo, enfim, fazendo emergir o lado negativo. E é interessante, enfim, os livros trazem, enfim, quer dizer, tem aqueles que conseguiam fazer Deus nos livre, quer dizer, aqui no caso positivo também, mas extrair da pessoa através da boca. Isso também é algo que nós encontramos, que ao falar bem de uma pessoa, nós extraímos o lado positivo dela, e ao falarmos mal de uma pessoa, nós extraímos o lado negativo dela. Então a gente sempre fala, na verdade, que de acordo com aquilo que a pessoa for falar sobre o outro, de uma certa forma, na verdade, ele está fazendo com que aquilo se torne verdade. Então, quer dizer, o julgamento que a pessoa está tendo sobre o outro, muitas vezes, e principalmente ao falar sobre isso, e como a gente fala, essa ideia da Lashon Hara e tem Lashon Tov, a maledicência, ela acaba causando mal até mesmo para quem foi falado sobre ele. Maledicência é conhecido que ela faz mal para 3 pessoas: para aquele que fala, para aquele que escuta e para aquele que está sendo falado sobre ele a maledicência. E o que é algo muito, enfim, interessante, curioso, quer dizer, mas porque ao falar mal, Deus nos livra daquela pessoa, então isso acaba extraindo o lado ruim dela de alguma maneira. Enfim, algo sem dúvida que é uma coisa profunda. Enfim, a boca tem um certo poder, mas isso nos diz que às vezes talvez a coisa nem era verdade, mas ao falar sobre aquilo, Deus nos livre acaba extraindo, enfim, ainda mais sobre aquilo. Ou seja, talvez a pessoa fez alguma coisa equivocada, mas ao falar sobre aquilo, acaba extraindo. A pessoa falar o Lashon Hara, então acaba extraindo mais o lado negativo. Enquanto que falar a língua boa, falar coisas boas, então isso traz coisas positivas. O Rebbe explicava isso daqui com relação aos Kohanim, Parashat Emor, que fala sobre a fala. O Rebbe trazia que justamente o poder dos Kohanim era na fala deles, que através que eles falavam coisas positivas, abençoavam o povo judeu, eles tinham esse poder de extrair o lado positivo do povo judeu. Então isso existe tanto com relação à fala, mas aqui no caso estamos falando com relação à visão.
enfim, que a visão ela também tem a visão de Hashem. Quando a gente vai lá, aqui no caso de Moshe Rabbeinu, antes que a gente estava trazendo o exemplo, quando Moisés ele olhava para uma pessoa, ele tinha um poder tão forte na visão dele que ele extraía o melhor daquela pessoa. E o Bilam o contrário. E por que isso? Porque na verdade ele tinha quando ele olhava com tanta profundidade, com tanto calor humano, que isso afetava e pegava a pessoa a ponto dela querer manifestar, enfim, aquilo que ela tem de bom. Ele olhava a pessoa realmente a profundidade que ela é, quem ela é de verdade, olhava o seu potencial, e isso fazia, a pessoa sentia, que era afetada por essa visão que Moisés tinha sobre ela. Então, ao Moisés olhar aquela pessoa da melhor maneira possível, ele tinha essa visão sobre aquela pessoa, e não era só para ele, como essa visão afetava, a pessoa sentia que Moisés estava sentindo sobre ele isso, então isso fazia com que ela manifestasse isso daqui. Enquanto que Bilam, Deus nos livre, ele via aquela pessoa, mas ele justamente tinha esse poder também de força. Ao ver aquela pessoa, ele via, enfim, aqui, o lado, enfim, quer dizer, aquilo que a pessoa poderia fazer, Deus nos livre de, enfim, que fosse contra Deus, enfim, que não era divino, e através disso, então, manifestar, a pessoa sentia aquela visão, quer dizer, um poder de visão forte, que a pessoa ela sentia Bilam vendo aquilo lá sobre ela, e então isso acabava manifestando, uma vez que ela, enfim, sentia aquilo, acabava manifestando esse lado negativo. Enfim, e é muito interessante esse poder de visão que a gente está encontrando. Enfim, por mais que, então, assim que também com relação a Deus, a mesma ideia, que quando a gente vai para Deus e Deus nos vê, só de Deus nos ver, isso daqui desperta exatamente o nosso lado positivo e faz com que a gente possa manifestar esse lado positivo. E por mais que na verdade, que esse nível, né, de força o ser humano comum não tem, enfim, não vai ser tão forte, não vai ser tão impactante, não tem todo esse efeito ao a gente, esse olhar, essa visão sobre a outra pessoa, talvez não tenha esse impacto, efeito direto, enfim, de despertar o lado positivo ou o lado negativo, mas sem dúvida que existe uma certa proporção, enfim, um mínimo impacto que causa quando nós olhamos para uma pessoa de uma certa maneira. Existe uma frase, né, que é um pouco conhecida, enfim, que se fala hoje em dia bastante sobre isso. Se fala: eu sou aquilo que eu acho que os outros eles acham de mim. Eu sou aquilo que eu acho que os outros acham de mim. Então, a maneira como os outros olham para mim, isso acaba me afetando, acaba tendo impacto sobre mim, e eu acabo me comportando dessa maneira. Quer dizer, o comportamento que eu tenho, ele acaba sendo definido de acordo com como eu entendo que as pessoas estão esperando de mim, como eles estão me olhando. Então, eu acabo sendo aquilo que eu acho que as pessoas acham de mim. Então, uma vez que eu acho que as pessoas acham, mas obviamente que existe o eu acho também, quer dizer, esse é uma famosa ideia de Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, ele dizia, enfim, que os meraglim, né, os espiões, eles falaram para Moisés: nós somos minúsculos e nós fomos aos olhos deles como minúsculos, como formigas. Vanehi beneno kachagavim, nós fomos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também fomos aos olhos deles. Então, a Menachem Mendel de Kotzk, ele explicava justamente essa ideia, que aqui está vindo na realidade dois erros. O primeiro erro, enfim, ele dizia, o primeiro erro foi que, de acordo com essa, assim nós fomos também aos olhos deles, quer dizer, eles interpretaram que os outros estavam vendo eles assim. Fala, de onde você sabe que o outro está te vendo assim? Mas pelo menos eles sentiram que o outro estava sentindo assim, e por isso eles falaram: então a gente também se viu como gafanhotos, como formigas. Nós sentimos que assim a gente percebeu que eles nos olharam, assim a gente sentiu deles, e por isso então a gente também se auto-percebeu, a gente também se considerou dessa maneira. Teve essa percepção sobre nós mesmos. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, que se a gente olhar para o dia a dia hoje, a gente percebe também, né? Sem dúvida, sim. Numa proporção maior ou menor, mas a gente percebe que existe.
Sim, certo? E na verdade a coisa também um pouquinho é um certo ciclo, na verdade, ou seja, porque o Rabbi Menachem de Kotzk, ele também fala, que ele fala, porque o versículo, como ele fala, a gente foi aos nossos olhos como formigas, como gafanhotos, e assim também nós fomos aos olhos deles. Então o Rabbi Menachem de Kotzk, ele falava que quer dizer, por isso que eu falei que são dois pontos, mas um acaba sendo uma consequência do outro. Por ele falar que na verdade eu achei isso daqui sobre mim e por isso eu achei que o outro estava me olhando dessa maneira. Então também existe esse aspecto que na verdade você acaba se olhando, você acaba se comportando de uma certa maneira, enfim, que você se considera de uma coisa e aí você acha que o outro também está te olhando dessa maneira. Ou quer dizer, ou pelo menos aí o outro te olha realmente dessa maneira. Então quer dizer, sempre existe na verdade o meu lado e o lado que o outro está olhando para mim. Então, por assim dizer, quando eu me considero uma pessoa, enfim, de melhor, vamos chamar, enfim, mais capacidade, enfim, com mais autoestima. Então, uma vez que eu vou eu vou me comportar dessa maneira e em geral o outro vai também me olhar dessa maneira. E isso vai acabar sendo um ciclo que eu vou poder melhorar. Então, sem dúvida que existem os dois aspectos, entre o aspecto da pessoa, como ela se vê, e o aspecto de como os outros olham ela. Então, em geral, acaba sendo uma mudança que, mas obviamente, que é passo a passo. Então, primeiramente, eu me sinto um pouco melhor, a partir daí, o outro talvez vai me enxergar então, de uma maneira um pouco melhor, pelo menos ao meu entendimento, e através disso eu vou melhorando cada vez mais. Mas sem dúvida que existe esse aspecto da visão, quer dizer, que se o outro está me olhando de maneira negativa, então, em geral, isso vai acabar causando com que eu não consiga, enfim, me comportar de uma maneira melhor. Porque ele está me colocando para baixo, a visão dele está sendo baixa, então eu não vou, em geral, não vou conseguir manifestar o meu melhor que estão esperando de mim. Então, certo. Sim, e esse na verdade, enfim, é sempre importante nessa ideia, e é por isso que a ideia da visão ela está sendo tão importante. A gente falou com Hashem, com Moshe Rabbeinu, Bilam, Deus nos livre, tinha esse lado, Bilam lado negativo e Moisés lado positivo, assim também para ver Hashem. Por isso essa importância da festa judaica. Mas ao mesmo tempo existe de maneira proporcional, enfim, não obviamente proporcionalmente menor do que aquilo que era o poder de Hashem, Moisés, sem dúvida. Mas sem dúvida que cada um também tem um pouquinho desse poder. Cada um também tem um pouquinho dessa força de, ao olhar para o outro, ele estar, na verdade, a maneira como ele está olhando para o outro, estar emergindo dele, fazendo com que se desenvolva dele o lado positivo, ou Deus nos livre o lado negativo dele. Então, quer dizer, a gente não está só, quando a gente fala, a gente não está só reagindo, mas na verdade a gente está também causando. Ao nós julgarmos a pessoa, então não estamos só julgando algo que já foi, mas na verdade esse julgamento também tem um efeito posterior, tem um efeito depois desse julgamento que Deus nos livre também pode ser negativo ou positivo. Sim? Então, sem dúvida que o nosso trabalho é tentar trazer, enfim, ao máximo, olhar bem, obviamente ter um bom julgamento sobre a pessoa. E como a gente acabou de falar, por mais que talvez, esse obviamente que é algo complexo, mas existe essa ideia de que talvez mesmo que a pessoa tenha feito de repente algo negativo, mas se eu for julgá-la de maneira negativa, às vezes pode ainda trazer mais o lado negativo dele. Enquanto que se eu olhar ele de uma boa maneira, com bons olhos, e ele sentir isso, que isso é sincero, que isso é verdadeiro, e tem alguém que realmente está vendo isso dentro dele. Ele sentia, como a gente acabou de falar, que a visão de Moisés, ele sentia que a pessoa realmente tinha, e a pessoa tem dentro dela certeza isso. Sim. Talvez ela não está manifestando. Então isso vai fazer com que talvez ela está se comportando de uma maneira diferente daquilo. Está manifestando o lado negativo, mas ao eu olhar e mostrar para ela e fazer com que ela sinta, né? Sempre a gente fala a importância de sentir, fazer com que ela sinta realmente o lado positivo dela, ela vai se sensibilizar com isso e vai manifestar isso daqui. Então essa é uma ideia, enfim, que nós encontramos com relação a essa ideia de olhar. O que é bastante interessante, apesar que aqui eu estava procurando, ainda não consegui encontrar de maneira, enfim, maneira completa, enfim, de maneira mais alahicamente falando, porque sempre a gente gosta de falar como as coisas se manifestam no alahá, no lado prático do judaísmo, não somente no lado espiritual,
mais do lado prático, no lado material, no lado realista. Então, o impacto que tem ver. Oi, você fala. Já procurou? Não, por exemplo, eu já procurei. Depois, pesquisa tem que ser antes da aula. Eu fiz, mas achei que ia ser mais... mas se fala, assim falava o Yehudi HaKadosh. Yehudi HaKadosh, enfim, foi Rabino Yaakov Yitzhak. Rabbi Yaakov Yitzhak, ele foi aluno do José Milublin. Enfim. Rabbi Yaakov Yitzhak Horowitz. José Milublin, um grande rabino. E ele tinha o mesmo nome do professor. Inclusive, por isso, ele foi chamado do Judeu Santo, para diferir, para ser diferente do nome do professor dele. Os dois chamavam Jacó Isaac, Yaakov Yitzhak. Então ele dizia, e ele falava muito sobre essa ideia de visão, de ver. Enfim, a importância que isso aqui tem impacto, e aí ele trazia a ideia em hebraico, nós temos algumas linguagens de como falar ver. Como se fala ver em hebraico? Nós temos alguns termos para dizer a palavra ver. Pode ser lirot, mais conhecido é lirot. Pode ser leistakel. Pode ser rabatá. Aqui nós trouxemos 3. Lirot, leistakel, rabatá. Deixa aberto? Deixa aberto. O grito dele. Não vai esquentar, não tá frio. Tá. Lirot. Então, aí se fala que a diferença entre eles, Lirot é uma visão talvez um pouco maior, é simplesmente ver, mas não enxergar, não olhar fortemente. Lirot é uma visão uma visão de relevo, relevo, enfim, de relevo, só vendo superficialmente.